Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz ano novo, feliz 2023. Começa aqui mais um Papo Desinformante. Aqui a gente traz informação confiável sobre desinformação. Chega mais. Gente, o ano é novo, mas os problemas não são tão novos assim. A gente amanheceu o ano quase, né, uma semana depois aí, no começo de janeiro, e assistiu no último dia 8, domingo, né, a invasão da sede dos 3 poderes em Brasília, depredação do patrimônio público, numa escala jamais vista, né. Bolsonaristas fanáticos que pretendiam um golpe, pessoas que não acreditam no sistema eleitoral, que acreditam que as eleições foram fraudadas. De lá para cá, o país tem tentado se organizar, apurar e responsabilizar os culpados e evitar novos acontecimentos tão graves como esse. E já está sendo comparado ao Capitólio, aquela invasão, né, do Congresso norte-americano, que aconteceu no janeiro também de 2021. Nina, abre para nós essa conversa. Você que nas primeiras horas aí da invasão em Brasília gravou um vídeo duro em relação à responsabilidade das plataformas digitais na convocação desses atos golpistas. E eu vou aproveitar e comunicar aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, que a Nina Santos é a nossa nova coordenadora geral neste 2023. Pois é, Ana, ano começando aí cheio de desafios aqui no Desinformante e no Brasil, né? Essa situação das tentativas de golpe, né, que tiveram seu ápice aí no domingo, mas que de alguma forma continuam tentando se articular nas mídias digitais, é de fato muito grave, assim. E quem está acompanhando de perto a mobilização da sociedade civil, de pesquisadores e de autoridades também, de tentar fazer com que essas plataformas assumam algum tipo de responsabilidade e, enfim, assumam o papel de importância que elas têm, né, hoje na nossa sociedade. Hoje, grande parte dos debates públicos, das conversas privadas e das conversas públicas acontecem via essas plataformas digitais, elas são parte essencial do nosso debate público, e por isso elas precisam ter regras, né, de como é que esse debate pode e deve acontecer. A gente tem dialogado com essas plataformas há mais de um ano, né? E essa questão das tentativas de golpe, dos atos antidemocráticos, das atitudes de sublevação contra a ordem democrática tenham sido amplamente discutidas com essas plataformas, porque elas viveram o Capitólio, né, o episódio de 6 de janeiro, que aconteceu 2 anos atrás nos Estados Unidos. Então, a gente sempre imaginou que esse tipo de ação poderia acontecer também no Brasil. Não é uma novidade, né? A gente sabia que isso estava no horizonte, que isso poderia acontecer em um determinado momento e que era necessário se preparar para esse momento. Por isso, desde antes da metade do ano passado, né, desde o primeiro semestre de 2022, tem sido feitas uma série de conversas com as plataformas, documentos foram publicados pedindo que as plataformas tomassem medidas para garantir a integridade eleitoral, a integridade democrática, e infelizmente nada foi feito, né? Essa questão da inexistência de políticas para lidar com esse tipo de ação que a gente viu no domingo foi apontado diversas vezes. A gente ouviu das plataformas que haveria protocolos de crise que seriam colocados em prática caso esse tipo de ação acontecesse, e o que a gente viu no domingo foi que ou esses protocolos não existem ou eles não foram colocados em prática, porque o que a gente viu foram vídeos, transmissões ao vivo, monetização acontecendo livremente em todas as plataformas digitais e ajudando a incentivar, a chamar as pessoas para participarem desse ato, que foi um ato claramente golpista. Então, eu acho que tem uma série de responsabilidades que precisam ser apontadas, que precisam ser apuradas, né? A gente tem a questão dos próprios do executivo, né, do Distrito Federal, a gente tem a questão das polícias, a gente tem a questão do judiciário, a gente tem a questão das próprias pessoas e lideranças que estavam envolvidas nesse movimento, mas a gente precisa sim discutir qual é o papel das plataformas digitais que tinham sido amplamente avisadas desse risco e que se omitiram de tomar qualquer tipo de atitude, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante e que a gente precisa destacar e exigir que atitudes sejam tomadas. Maravilha, Nina, obrigada. Bom, a repercussão internacional sobre esses episódios, né, sobre esse episódio grave aí do domingo em Brasília, também foi bastante grande, e algumas organizações internacionais até se debruçaram em pesquisas
que mostram aí com clareza, né, com dados, a inação das plataformas, como disse a Nina, já detectada aí pela sociedade civil, em momentos muito decisivos, né, desses atos, por exemplo, em relação à transmissão ao vivo, enquanto as pessoas estavam invadindo o Congresso e os outros prédios públicos, né, houve transmissão ao vivo em vários perfis, em várias redes sociais. Conta mais para nós sobre isso, Liz. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, né? A gente se debruçou ontem, a Organização Internacional Some of Us, eles divulgaram um relatório muito completo, né, em relação a uma análise de como as plataformas atuaram e, como a Nina mesmo disse, impulsionaram esses atos golpistas do dia 8, né? Alguns dos achados desse relatório mostram que o Google e a Meta, que é a detentora do Facebook e do Instagram, permitiram que os extremistas transmitissem ao vivo, né, durante o tumulto, incitando inclusive mais pessoas a se juntarem a esse ataque. Alguns desses influenciadores extremistas, né, convocavam essa tentativa de golpe com postagens, mensagens ao vivo, e alguns vídeos dessas transmissões ao vivo estavam disponíveis ainda nas plataformas, mesmo 24 horas depois da tentativa de golpe. Algumas transmissões ao vivo foram feitas por mais de 4 horas no YouTube, por exemplo, sem nenhuma interrupção da plataforma ou que fosse restringida de alguma forma. Elas chegaram a alcançar, inclusive, mais de 600 mil visualizações em menos de 24 horas. Isso mostra o alcance e também a inação às plataformas, como a Nina disse, de quebrar, né, de interromper esse tipo de transmissão ainda enquanto estava acontecendo, tentando aí diminuir um pouco os riscos realizados, né, desse processo no dia 8. Além disso, né, como a Nina disse, o Google e esses influenciadores lucraram com essas transmissões ao vivo, já que muitos anúncios eram veiculados, né, livremente nos seus canais, nos seus vídeos. A gente também, aqui no Desinformante, encontrou vários vídeos em que a gente podia ver a chave Pix, por exemplo, desses extremistas golpistas, divulgando livremente nas plataformas, e aí mostrava também como eles lucravam em cima disso, né? E aí, para finalizar, a Organização Internacional, né, fez um amplo relatório com isso, mostrando vários exemplos de como as plataformas falharam e também fizeram pedidos específicos para as plataformas e para as autoridades brasileiras, para que a gente possa se preparar melhor em relação a esse ponto, né? Um dos pedidos é uma investigação imediata pelas autoridades brasileiras sobre o papel dessas empresas de mídia nos ataques do domingo, né? Como elas influenciaram e impulsionaram isso. A Soma Força também pede o banimento permanente dos perfis das redes sociais que incitaram a violência e divulgaram esse conteúdo pró-golpe, e pede também a extradição de vários influenciadores que fugiram para os Estados Unidos após o cumprimento de algumas ordens de prisão pelas autoridades brasileiras, e dos Estados Unidos continuam veiculando esse tipo de conteúdo. A matéria completa sobre o relatório e também o relatório completo estão lá no nosso site, desinformante.com.br, e a gente vai continuar acompanhando também o desenrolar disso e também as próprias medidas e o que as plataformas estão dizendo em relação a isso. A gente também fez uma matéria, né, do que elas falam que estão fazendo, mas efetivamente não cumprem de uma maneira ágil e eficaz. A gente continua acompanhando tudo isso. Valeu, Liz. Bom, a gente está fazendo uma cobertura especial aí, sempre com foco na garantia, na manutenção da democracia, no nosso site, no nosso Instagram, no Twitter também, vocês conseguem informações sobre os desdobramentos desses atos violentos do dia 8. Para completar aqui a nossa síntese nesse Papo Desinformante, o Rodolfo reuniu aí medidas políticas e judiciais tomadas após o nosso 8 de janeiro. Pois é, Ana. Oi, Nino. Oi, Liz. Enfim, foram acontecimentos muito graves que ocorreram no domingo, dia 8, e as consequências também estão sendo muito fortes, inclusive gestos, tanto políticos como jurídicos, estão sendo tomados. Eu acho que vale ressaltar desde o início, inclusive na própria segunda-feira, a reunião que ocorreu com a Presidência da República, a Presidência do Congresso, a Presidência do Supremo e todos os 27 governadores das entidades federativas do Brasil, mais o Procurador-Geral, no Palácio do Planalto, ainda com as cicatrizes de toda a destruição que ocorreu no domingo. Esse foi um gesto político importante de unidade e mostra que as instituições estão reagindo a essa tentativa de golpe. Num plano de ações em relação ao que ocorreu e a organização desses atos golpistas,
Você já tem tanto o Ministério da Justiça com a Polícia Federal realizando prisões, mais de 1.000 prisões foram feitas, como também rastreando os financiadores desses atos. Importante foi a publicação da portaria de ontem, que instaurou um grupo especial dentro da Advocacia Geral da União. O Grupo Especial de Defesa da Democracia foi criado para apresentar junto ao Supremo medidas que sejam desde quebra de sigilo bancário, sigilos telemáticos, como também outras medidas necessárias para tentar desbaratar essa organização golpista que se manifestou no domingo e que ainda está se organizando e segue organizada. Vale ressaltar que, dentre as medidas já tomadas, aceitas pelo Supremo, o ministro Alexandre de Moraes já determinou a suspensão de contas do Telegram, como também a aplicação de multa caso essas medidas não sejam tomadas. Enfim, como a gente está percebendo, estão se movimentando vários atores para tentar, antes de tudo, identificar claramente os financiadores, entender também e desbaratar essa rede de desinformação que alimentou esses atos golpistas, e as consequências estão sendo efeitas e as medidas estão sendo tomadas. Só por fim, eu gostaria de ressaltar também que foi uma fala bastante importante do nosso ministro da Justiça, que em entrevista falou o seguinte, palavras de Flávio Dino, abre aspas, foi a materialização do efeito do discurso de ódio, como nós alertamos nesses anos. Essas palavras se transformaram em ódio e se transformaram em destruição. Bom, enfim, como a gente sempre alerta, a desinformação também tem consequências concretas e a gente não pode ignorar o papel que teve a desinformação nessa tentativa golpista agora que a gente viu no domingo. É com você, Ana. Maravilha, Rodolfo. Então, a gente segue acompanhando, desinformante.com.br é o nosso site. No Instagram nós somos desinformantebr, no Twitter também. Vocês sigam lá os desdobramentos dos atos golpistas, sempre sob a ótica da garantia, da manutenção, do fortalecimento da nossa democracia. Esse é o nosso foco aí da nossa cobertura. O Papo Desinformante fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima. Tchau.